Eu sempre gostei de política, até porque quando eu morava em Barbalha ainda, eu com 16 anos, eu fui presidente do Centro Estudantil de Barbalha. Ixi, então começou cedo. Então, eu sempre gostei de política, fui presidente do Centro Estudantil na época, e em Barbalha, como tinha muitos estudantes dos dois colégios, e todos os estudantes votavam. Quer dizer, ali, cada colégio daquele devia ter em torno de 800 alunos, mais ou menos. E a eleição estudantil era uma eleição, assim, disputada. Uma eleição que, quando apurava a eleição, quem ganhava saía em carreata, passeata, era um negócio interessante, assim. Então, eu sempre gostei da política, e quando eu vim morar em Fortaleza para estudar, eu inclusive participei de um congresso do SESC, era Centro dos Estudantes Secundaristas do Ceará. Então, eu nunca deixei de lado, abandonei o lado político. E Deixou adormecido. deixei adormecido. Então, eu era filiado ao MDB, e quando, em 98, eu e o Eunício Oliveira, nós fomos disputar o comando do PMDB no Ceará. E ganhamos a eleição. Que era do Juracy, da turma do Juracy. Era com o Juracy, o senador Mauro Benevides, o pessoal e tal. A gente achou que estava na época de mudar. Renovar. De renovar. Então, nós fomos lá, ganhamos a eleição, e o Eunício ficou presidente do MDB e eu vice-presidente até quando eu saí do PMDB o ano passado. Então, quando em 2012 veio a eleição para prefeito de Fortaleza, eu acompanhava, a Luziane Lins era a prefeita. Isso. Então, se você pegava os índices na área de educação, Fortaleza era o penúltimo município na educação do Ceará. Só tinha um município que tinha uma educação pior do que a de Fortaleza. Era um município lá no interior da zona norte do estado do Ceará. Então, praticamente o segundo pior município na área de educação era Fortaleza, e isso era inconcebível. Eu sempre digo que sem educação não há solução. Eu até digo que eu sou fruto da educação. As pessoas que têm educação, ele tem uma condição de progresso. A educação liberta, a educação torna a vida mais fácil. Sem a educação, a vida fica difícil, e quem é nivelado por baixo sempre vai ter uma vida difícil. Então, eu sempre gostei da área de educação e acho que a gente tem que evitar todos os esforços para ter uma educação melhor. Ainda a educação no estado do Ceará deixa muito a desejar. Vou só citar um caso aqui interessante. Um dia eu estava conversando com um prefeito de uma cidade do interior, e a gente conversando, ele disse: olha, eu vou ter que voltar, porque hoje vai ter o lançamento do programa da erradicação do analfabetismo escolar. Eu disse: como é, rapaz? É que eu ouvi direito? Como é? É o programa de erradicação do analfabetismo escolar. Eu digo: mas se você está na escola, não tem analfabeto. Aí ele disse: não, aí é onde você se engana. Hoje não se pode mais reprovar o aluno. Pelo Fundeb, o município recebe pela quantidade de aluno, e quando você reprova o aluno, aí vem diminui o que o município recebe. Então, o aluno passa de uma série para outra, mesmo sem ter passado em todas as matérias do ano anterior. Eu acho isso um absurdo, porque, porque isso pode causar um trauma na criança, e a criança pode abandonar a escola. Mas eu estudei a vida todinha, se você tivesse reprovado, você não passava de ano. Mas, bom...
Eu reprovei a segunda série, viu? E não sou traumatizado. Aí ele diz assim, olha, eu vou lhe dizer, é estarrecedor. Tem gente que está terminando o primeiro grau, não sabe ler nem escrever. É isso aí. Aí e tem uma falácia, né? Que eu vejo aqui, uma narrativa, né? Narrativa hoje é sinônimo de mentira, né? Uma narrativa dizendo que o Ceará é exemplo na educação. Olha, existem bons colégios no Ceará, existem bons colégios em Fortaleza. Você não pode tirar a exceção pela regra. Uhum. Se você pegar mais da metade das vagas do ITA, né? O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mais da metade das vagas do ITA estão preenchidas por cearenses. Mas é porque todos os colégios do Ceará têm turmas especiais para os alunos que vão fazer. ITA, IME, né? ITA, IME e Agulha Negra, né? Que é o pessoal que quer seguir a área militar. Então, o cearense é conhecido lá. Agora, mas de onde vêm esses alunos? Eles são oriundos de onde? Dos principais colégios privados do estado do Ceará. Agora, a escola pública ainda deixa muito a desejar. Você tem escolas com deficiência de tudo, né? A começar pela estrutura, as instalações físicas, os professores. Eu às vezes fico pensando o que será dessa geração que passou aí 2 anos sem frequentar escola. Uhum. E o pior é que eu ouvi dizer que mesmo esses 2 anos, se ele estudar, eles passaram de série. Como é que a pessoa vai para a 4ª série se ele não fez nem a 3ª nem a 2ª? Então, 2 anos perdidos, né? 2 anos perdidos. Isso, olha, poucos países do mundo fizeram isso. Fechar as escolas. Depois, algumas escolas fizeram remotamente, né? Mas o estudo remoto é muito precário. É muito diferente da sala de aula. Eu só acredito em escola se for escola de tempo integral. Eu, quando morava lá no Cariri, eu estudei num colégio chamado Colégio Instituto Gonzaga. Eu chegava no colégio 7h30 da manhã e saía 4 horas da tarde. 7h30 da manhã, começava a aula, quando era 9h30, 10 horas, tocava lá, você ia para o recreio lá, tinha um doce com pão e uma bananada, tal. E depois desse recreio, você voltava para a sala de aula, ficava até 12 horas. 12 horas, você descia, ia para o refeitório, almoçava, voltava, entrava, cada um tinha o seu box, tirava a roupa lá, vestia o calção, o tênis, ia jogar futebol. Jogava futebol, 1h da tarde, 1h e pouco, estava voltando, tomava uma ducha aqui, ia para a piscina. Terminava da piscina, voltava, novamente trocava de roupa, tomava banho, trocava de roupa e ia para a sala de aula. Aí você estudava, fazia na sala de aula o dever de casa. Quando você chegava em casa 4h30, 5 horas da tarde, você chegava cansado pra caramba, foi o dia inteiro de atividade. Esse sim, eu acredito numa escola de tempo integral nessas condições.